Olá, muito boa tarde. O Show da Tarde está de volta. Eu sou o Sargento Pérez. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis. Eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, pela sua preferência, pela sua audiência. Agora com mais uma entrevista, mais um líder comunitário que é muito importante. Essa é a finalidade nossa do Show da Tarde, é dar voz às comunidades, dar voz às pessoas. Isso é muito importante. O meu entrevistado agora é o Danilo, é o líder comunitário do Maciço do Morro da Cruz. Muito boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo ao Show da Tarde. Pérez, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela sua entrevista, para você poder falar da sua comunidade. Sim. E a gente dá voz, né? Então, fique-se à vontade para falar das demandas, das necessidades, o que vocês estão precisando mais hoje lá, o que está faltando. Eu digo que a nossa demanda não é só de um líder comunitário, né? De todas as comunidades dentro do maciço, né? Hoje a nossa demanda ainda continua sendo as obras do PAC, a parte ainda que não foi acabada, questões de muros de contenção, a questão de esgoto ainda, a questão de água para todo mundo, iluminação pública, tem essas demandas ainda que está sendo, falta ainda um pouco, né? E também temos algumas demandas que seriam as creches também, né? Creche que vem sendo construída algumas, mas porém algumas outras estão paradas. De repente por falta de gestão e uma observação com mais humanizada para essas construções que fazem grande importância para os pais, né? Que depende dessas instituições para trabalhar. Se não tem creche, não tem como o pai ficar tranquilo e trabalhar ou ter que ainda pagar para uma outra pessoa estar cuidando do seu filho. E as demandas que nós temos também é a questão de habitação, né? E temos algumas questões que a prefeitura ainda falta na questão de moradia social, né? Construções aí onde é que acontece de ter muitas invasões ou se apropriar de alguns terrenos qual a prefeitura não fez o uso ainda por de repente não chegar o dinheiro, não ter o projeto em mãos, mas a gente sabe que muita gente não tem paciência, né? Por mais que saiba que a prefeitura tem grandes projetos, grandes obras para ser feitas, mas as pessoas acabam não tendo mais a paciência de pagar um aluguel ou simplesmente se vê desesperado em construir uma casa, uma área permanente ou uma área que às vezes é de risco, né? E acaba tendo isso. Essas são as demandas de hoje que as comunidades do Maciço do Morro da Cruz têm e vêm sofrendo, né? Mas acredito que às vezes é um pouquinho só mais de administração pública e a prefeitura se fazer mais na comunidade, de repente passear de noite, não somente de dia, que eu digo que o poder público só vai de dia, não vai à noite, né? Para entender às vezes quais são as necessidades também da comunidade. Que às vezes é fácil ver por uma foto, às vezes é fácil você ver pela televisão, mas não entender ali na empatia do dia a dia, né? Você falou uma coisa interessante, passar a noite, mas eu já falo também o seguinte, passar aos dias não úteis, finais de semana. Porque quando as coisas estão funcionando normalmente, durante a semana, o trânsito e tal, e é importante passar também fora de expediente, um final de semana, um feriado, para ver como que a comunidade funciona, porque durante a semana tá todo mundo trabalhando, né, o poder público está agindo, então é bom a pessoa, os homens públicos, né, que infelizmente às vezes aparecem só na hora para pedir o seu voto. Perfeito. É importante a pessoa aparecer ali, final de semana, mas não, pega seu carrinho, pega a sua moto, vai de ônibus, vai a pé, dá passada, deixa eu ver como que é aquela rua. E você falou também das necessidades dos asfaltos para ali, daquelas ruas, que é uma coisa importante para desafogar o nosso caótico trânsito, né, Danilo? Sim, a parte de Florianópolis, principalmente na região que se dá da UFSC, Agronômica e Centro, o Maciço do Morro da Cruz vem a atender essas demandas. Quando o trânsito fecha na parte de baixo do maciço, as pessoas acabam subindo as ruas, vindo pela Serrinha, o Transcaeira, que é a rua que desafoga bastante o trânsito, vem pelo Morro do Horácio, sai no centro, vem pela General Vieira da Rosa também, sai na Agronômica. Então essas ruas têm suprido a necessidade, mas porém sofrido também com muita questão de trânsito, né? O tráfego tem passado na região ali, muito caminhão, carro inconstante, que essas ruas não são feitas para isso. Elas são construídas, né, para o fluxo local de pessoas, mas porém a demanda aumentou nos últimos anos. E aí as ruas ficam um buraco, aí acaba tendo problema com as bocas de lobo, o esgoto acaba aparecendo, aí acaba vazando também água por baixo, porque a tubulação é debaixo da terra. E aí tudo isso aí gera-se um transtorno, porque daí a casa vai lá arrumar, fica o buraco, a prefeitura não vai consertar, e aí acaba dando problemas mais ainda no trânsito da própria comunidade, né?
E além do trânsito, a segurança das pessoas que é mais importante. A rua não tem um asfalto, às vezes a pessoa sai na rua ali. A maior preocupação também, Danilo, que eu vejo aí é a própria segurança dos moradores ali. Sim, a falta de sinalização, falta de lombada, as crianças são acostumadas a correr na rua, às vezes por se sentirem sim mais à vontade, né? Que como foram criadas praticamente na comunidade, não via um número de fluxo tão grande. Andam e brincam pela rua, às vezes correndo atrás de pipa, jogando bola. O trânsito, às vezes, que é para ser 30, 40 por hora, está passando de 60, 80, então é um risco também grande. Isso é muito perigoso, porque a criança ela é totalmente inocente. Ela, quando vai atrás de uma bola, atrás de uma pipa, ela se desliga totalmente. Totalmente. Desliga e de repente entra ali uma pessoa passando a alta velocidade, é um perigo constante. E as obras inacabadas, quais são as obras que estão precisando de acabamento lá hoje, lá do projeto PAC? O PAC hoje em dia tem algumas partes, eu digo pelo Morro do Horácio, que falta o complexo de habitações, né, que é para mais de 70 famílias. E também temos algumas partes de muros de contenção. Temos a questão também ainda da questão da regulação fundiária, que muitas pessoas moram, pagam o seu IPTU, pagam os seus impostos e não tem a escritura ou o habites em si para se morar, né? E aí o que acontece? Também ainda tem o esgoto, que a Casan foi lá, fez tudo bonitinho, os esgotos, os canos passaram, porém ele cai direto na rede fluvial. Ainda vai para beira-mar. Não adianta simplesmente você fazer uma estação de tratamento, mas se ainda cair no mangue, acaba caindo todo o esgoto puro, forte lá dentro. E isso também tem a questão de manutenção dessas obras. Não adianta a gente fazer os muros de contenção, senão a gente verificar de novo como é que estão essas obras, ver a demanda, né? A gente fez o curso da Defesa Civil para ver as áreas de risco, tudo. Porém, não é somente isso. Eu digo, o Morro da Mariquinha, por exemplo, tem uma pedra enorme, que aconteceu já um acidente lá que já deslizou, mas tem uma pedra muito maior que em qualquer momento ela pode descer o morro abaixo e trazer dragar muitas vidas, né? Trazer praticamente um grande transtorno e uma catástrofe muito maior, que é uma pedra de 70 toneladas, né? E é muito complicada essa parte. Olha aí, poder público, olha só o que o Danilo está levando para vocês. Essa pedra é uma coisa muito importante. Quantas vidas poderá ser ceifada com uma chuvarada, começar a chover bastante, olha só como é perigoso. E além de, olha, né, e nós moramos numa das cidades mais belas do Brasil, Danilo. Sim. E a gente não cuidar da nossa beleza, da nossa natureza, como você falou, né, ainda o esgoto jogado, né, no mangue, jogado na rede fluvial. Questão até às vezes o lixo mesmo, que nossas comunidades ainda não tem totalmente aquela coleta seletiva, nós não temos ainda o trabalho com horta orgânica que se tinha no passado com o projeto Beija-Flor, que era hortas comunitárias, onde a pessoa trocava digamos, o lixo orgânico, o adubo ou simplesmente verduras colhidas lá, e o reciclado entregava, isso gerava uma renda, né? E acredito que com a nova lei que a Florianópolis está fazendo agora, com a questão de não ter canudos plásticos, não ter mais plástico em si, em toda a demanda da região, de reutilizar os materiais, trabalhar com horta orgânica, isso tudo também traz um benefício não somente para a cidade, mas também para o ser humano, né? Você mexer na horta, mexer na terra, colher o seu próprio fruto que você plantou, você também transforma, né? São pequenos gestos que têm transformações muito grandes dentro do ser humano. É o famoso lixo zero, né? Lixo zero. Lixo zero é o projeto que Floripa está investindo muito agora. Muito só bom. Só que as comunidades do maciço estão chegando agora, né? A gente tinha isso muito forte, só que ainda eu percebo quando a gente passa em algumas localidades, o pessoal tende a jogar lixo no mato, né? Às vezes não é por falta de educação, mas é por falta de conhecimento e aí falta de incentivo também, e às vezes o próprio poder público não incentiva com propagandas como você separar seu lixo, porque é fácil você olhar para a baixada, mas não olhar para a parte de cima do maciço, né? Que é uma área muito verde, arborizada, perfeita para quem quiser conhecer. Temos um maciço lá em cima que tem um mirante, tem um parque, toda essa área aí é para a cidade, na realidade. Não, ali é muito bonito. E falar em parque, fala um pouquinho do parque. Nós conversamos ali. Tá precisando também de uma pequena atenção ali. Ou pequena ou grande atenção, né, Daniel? O nosso parque ele precisa de uma atenção na questão de manutenção. Esses dias eu tive no local, não se encontrava o banheiro aberto. Então não tem como as pessoas de repente estar com uma necessidade fisiológica para ir lá, não consegue utilizar. E aí acaba se
sentindo-me não prestigiado pelo local, um local muito bonito, com trilhas, um mirante maravilhoso que tem a privilegiação de olhar toda a cidade. Então, assim, às vezes falta esse pequeno detalhe de você caminhar pela cidade e observar essas coisas, né? Não, eu gosto, às vezes eu vou de bicicleta ali no Morro da Cruz, lá em cima, Lindo, né? ali nas torres ali. Cara, é muito bonito o visual. Quando eu passo de carro também, às vezes, por causa do trânsito, às vezes a gente passa por trás ali, eu moro no Pantanal, eu subo ali Cara, aquele visual é de cinema, né? E precisamos cuidar da nossa beleza, precisamos cuidar do nosso bairro, do parque. E a parte de água, vocês estão com um problema de água lá da Casão Nós, ou não? No do verão? Morro do Horácio, não temos tanta demanda porque a nossa água vem do Morro da Caixa. Ah, legal. Então ela vem do Morro da Caixa, temos uma outra segunda caixa que seria um reservatório perto do parque, que aí atende o Morro do Horácio, do Morro do Horácio vai para a penitenciária e assim vai para as outras localidades, né? Mas o pessoal da Santa Vitória tem essa demanda de falta d'água, porque é um morro íngreme, às vezes a água não chega porque não tem um motor buster, né, para estar puxando, e assim mais no verão. Por mais que a Casan faça propaganda que não vai faltar água, talvez não falte no norte da ilha, no sul da ilha, nas partes mais baixas, mas nas partes mais altas há de faltar sempre água, né? E uma das grandes preocupações que a gente está vindo agora com a água, que muitos não têm filtro, muitos não têm condição de comprar uma água, a nossa água não está vindo com a mesma qualidade, segundo saiu estudos agora que ela está vindo com agrotóxico. 32 anos eu tomava água tranquilamente, hoje eu tomo água com um pouco de preocupação. É uma preocupação que a gente tem, mas a gente vê que a qualidade da Casan perfeita ainda, né? Continua sendo muito boa, o que às vezes de repente falta esse feedback na questão de ou botar um reservatório, né? Isso que tem faltado. E outra coisa é o esgoto. Às vezes há uma cobrança devida de esgoto sem estar sendo utilizado. Que às vezes você não chegou o esgoto na casa de uma pessoa, mas a pessoa vem a cobrança e às vezes não sabe como cobrar, onde ir, né? E a Casan, eu acredito que ela venha estar trazendo essa necessidade para a comunidade e venha também junto a resolver os problemas, né? Que às vezes a Casan só tem um engenheiro, uma pessoa para atender toda o maciço do Morro da Cruz. E às vezes falta a Casan na comunidade, mas eu não digo o pessoal que vem fazer manutenção, eu digo o engenheiro, o técnico que vem cá e vê o jurídico analisar, né? Porque as pessoas querem pagar os impostos para poder utilizar o serviço, né? Utilizar, e poder reclamar se tiver algum problema também, né? Que muitas pessoas reclamam, mas não pagam. Verdade. Né, os impostos, né? Então não dá para tu pagar uma coisa e simplesmente não poder com quem falar, não tem com quem reclamar. Então todas essas demandas que tem não somente no Morro do Horácio, Santa Vitória, são em todos os morros que tem. Às vezes foi por anos atrás ter sido invadido, vou dizer assim, mas muitas comunidades ainda têm a questão de regularização fundiária, precisam realmente de a sua escritura pública para sentir-se realmente dono de Florianópolis também, eu digo no sentido de ter uma terra, ter uma casa, sentir que realmente faz presente viver na ilha, né? Eu não digo que a gente invadiu porque queríamos. É que não tinha quem tomasse cuidado com a cidade, deu show de fiscalizar e as pessoas foram tomando, como qualquer outro lugar. Eu acredito que Florianópolis todas, onde que foi invadida, foi apossada, mas falta realmente, eu acho, em toda a cidade a escritura pública. Muitos não têm. Eu estou vendo um grande problema que temos ali na questão do aeroporto, que as pessoas têm escritura pública e estão sendo retirada, vamos dizer assim, claro que é para uma obra maior, mas porém houve-se um grande transtorno. Imagine quem não tem escritura pública. Esse transtorno é maior. Realmente, Danilo, é uma situação bem delicada, né? Bem delicada. Muito bem, eu estou entrevistando o Danilo, o líder comunitário lá do Morro Maciço do Morro da Cruz. Ele está trazendo para a comunidade, mostrando para a população, para a sociedade as necessidades. Ele já mencionou bem aqui as demandas, as necessidades do bairro, e é muito importante aos nossos políticos, nossas lideranças políticas, ter uma atençãozinha maior pelaquela região, e não só no momento da eleição, da campanha. E eu quero voltar a repetir aqui, eu deixo aberto a um convite a você, líder comunitário que está nos assistindo. O Show da Tarde está aberto a você vir aqui a falar da sua comunidade, das suas necessidades. Danilo, eu agradeço a sua entrevista, realmente muito importante você dar voz a sua comunidade, né? Como você falou, as pessoas ficam impacientes, né? Sim. Porque faz um ofício e fica parado. Mas é importante o que você está fazendo. Parabéns, você é um líder, você está falando Sim. por todos eles. Isso que importa. E Pérez, assim, a gente não está querendo trazer uma coisa que dizer que o governo não está ruim, nem tão bom assim. A gente está dizendo que as gestões anteriores também fizeram sua falta nisso.
Eu digo, desde 94 para cá, a gente sempre teve prefeito e outro prefeito e prefeita junto, e sempre um deixou a desejar nas comunidades do maciço do Morro da Cruz. Mas como você falou, chega na época de eleição, todo mundo quer ir lá fazer o bom almoço. Mas a gente não quer só no dia da eleição, a gente quer sempre esteja ali junto, caminhando com a gente para ver as necessidades. Não é de hoje, a gente também quer ser olhado como uma parte da comunidade, eu digo no plano diretor da cidade, que a gente se faz presente. Então, se tu observar hoje em dia como está sendo construída a cidade, é um paredão, cobrindo praticamente o maciço do Morro da Cruz, querendo isolar, digamos, a parte pobre da cidade, né? Aquela parte pobre que praticamente faz todo o serviço de terceirizados, burocrático nos prédios públicos, e aí, né, digamos, a empregada, o porteiro, o segurança, e acaba esquecendo essa parte também humanitária, que é o de que a pessoa estar lá junto, participar. O prefeito hoje em dia tem algumas creches que estão sendo inauguradas, tem algumas praças que estão sendo feitas também. Não estamos aqui no sentido de bater no prefeito, estamos dizendo aqui também que faltou alguns detalhes, faltou olhar esse olhar clínico, né? Ele tem feito muitas coisas na cidade, mas algumas coisas ele tem deixado a desejar. Muito bem, eu acabei de entrevistar o Danilo, um líder comunitário. Eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, por mais este programa. O programa Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, voltará na sequência. Não saia daí.